Bom dia! Bom dia para você que está chegando aqui agora. Estou aqui esperando a psicóloga Letícia Cabral e ela vai vir falar com a gente sobre os conflitos entre irmãos, os conflitos infantis, como a gente pode intervir para resolver, se a gente deve intervir para resolver da melhor forma possível. Então, vamos lá. Letícia, cadê você? Um tempinho, né? Enquanto o Instagram vai avisando os seguidores que a gente está entrando aqui online. Olá, olá! Hoje a gente vai aprender como gerenciar melhor os conflitos entre as crianças, principalmente entre os irmãos, né? Quem tem 2 filhos sabe que quando a gente olha, a Letícia chegou. Vamos lá, Letícia, seja bem-vinda. Oi, Letícia, bom dia. Olá, bom dia. Deixa eu só organizar aqui como colocar. Então, Estabiliza aí o seu celularzito. Enquanto isso, o Instagram vai avisando que a gente está ao vivo aqui. Né? Hoje, eu acho que as mães já estão pensando, ai meu Deus, será que existe alguma solução milagrosa, né, para parar com essas brigas das crianças? Não é só irmão que briga também, né, Letícia? Tem os amiguinhos que brigam. Tem primos, né? Às vezes em reunião de família, na casa dos avós, Uhum, na escola. é verdade. Tá um barulhinho aqui da rua, tá incomodando? Será que eu preciso mudar de lugar? Não. Acho que não, tá tranquilo, tá dando pra ouvir bem. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vamos passar o conteúdo aí, porque depois eu vou salvar essa live e vai pro YouTube. Então quem não conseguir acompanhar a gente aqui ao vivo, pode assistir depois lá no YouTube. Essa semana é a primeira live da minha semana. Essa semana foi meio sem lives aqui no Insta. Então vamos lá, Letícia. Ó, eu acho que uma boa para a gente começar a discutir, né, esse assunto de conflito entre irmãos é assim: eles começaram a brigar, por exemplo, por um brinquedo. Os dois querem brincar ao mesmo tempo com um brinquedo. E é uma cena muito comum a gente ver um começar a puxar o brinquedo da mão do outro e às vezes acaba se machucando, ou então o que é mais forte acaba batendo no mais fraco e aí começa aquele chororô. Como que a gente deve resolver esse tipo de situação? Então, eu acho que para a gente chegar nesse ponto do que fazer, a gente tem que entender algumas coisinhas antes. Então, por exemplo, o que é um conflito? Né? A gente entende que o conflito faz parte da vida, porque a gente tem conflitos, porque as pessoas não são iguais. Então, a gente tem pensamentos diferentes, a gente tem valores diferentes, opiniões, modo de ver as coisas, né? E o ser humano, ele é um ser social, então ele vive em relação com o outro, né? Uhum. E o relacionar, que vem do latim, é isso, do relar, do esbarrar. Quando a gente se relaciona, a gente acaba provocando coisas nos outros e sendo provocado também, Uhum. né? Então, assim, para chegar também em como a gente pode lidar com isso, a gente tem que entender de onde que a gente vem, né? Então, a maioria dos adultos de hoje foi educado de uma maneira autoritária, né? Onde os pais achavam que aquela era a melhor maneira de educar os filhos, sempre querendo o melhor, né? Então, hoje a gente já sabe um pouquinho diferente, inclusive o embasamento científico, que a gente educar as crianças de forma firme, mais gentil, né, com respeito e com empatia, tem muitos benefícios, ao contrário, né, da violência, por exemplo. Então, quando a gente interfere num conflito, porque isso é o mais comum, então quando as crianças estão brigando, o comum é que o adulto fale, para de brigar,
Se vocês continuarem brigando, vocês vão ficar sem alguma coisa, vocês vão apanhar, enfim. E tem que pedir desculpa agora, tem que dar um abraço, enfim. E aí, a gente tem que pensar algumas coisas sobre essa situação. Então, primeiro, o que em mim quer que esse conflito pare agora? Né? Será que é um pensamento, por exemplo, meu Deus, eu quero que meus filhos sejam amigos. Se eles estão brigando, eles não são amigos. Então, o que eu estou fazendo de errado? Né? Eu não quero que eles se machuquem, por exemplo. Sim, no caso Né? que eu expliquei, que eu falei, né? Tá brigando, um bate no outro, que é o mesmo brinquedo na mesma hora, eles podem se machucar, né? Então, existe uma preocupação em relação até à condição física das crianças, né? Uhum. E aí tem outras coisas que podem dizer mais da gente. Então, por exemplo, será que da nossa própria experiência com os nossos irmãos, por exemplo, então, será que quando eu era pequena, o meu pai sempre intervinha e ficava mais do lado da minha irmã? Então, por isso eu quero sempre defender aquela criança que está em posição desfavorável naquele conflito? Ou quando eu era criança também, a minha irmã mais velha gritava muito comigo e meus pais não faziam nada e eu me sentia muito mal com isso. Né? Uhum. Então, que coisas em mim falam? Ou, por exemplo, meu Deus, o que os outros vão pensar que meus filhos estão brigando? Né? Vão falar que eu não sou uma boa mãe, que eu não educo, enfim. Então, tem coisa, o que na gente quer que aquilo pare naquele momento. Existe uma necessidade do adulto que vai ter que ser atendida também no momento do conflito das crianças. Sim. E aí, o comum é que os adultos interfiram naquele conflito. Uhum. E quando a gente interfere, a gente toma partido. E literalmente a gente toma partido. Né? Então, isso dá margem para as crianças interpretarem, até mesmo sobre a relação delas com os pais, educadores, enfim. Então, quando eu começo a brigar, minha mãe vem aqui e ela me defende, por exemplo. Ou minha mãe sempre fica do lado do meu irmão, aí dá margem para pensar coisas tipo, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. E até uma competição entre os irmãos, né? De, eu preciso ser perfeito, porque eu preciso ter esse reconhecimento, eu preciso ser amado, e um ciúme do irmão. Coisas que não são saudáveis, né? Uhum. Então, quando a gente interfere, a gente também está perdendo uma oportunidade de ensinar as crianças como lidar com o próprio sentimento e habilidades muito importantes, né? Como a resolução de conflito e a criatividade. Mas, né? por Porque exemplo, se a gente... para eu ensinar, eu vou ter que interferir, né? Não tenho como ensinar por telepatia, eu vou ter que ir lá e falar alguma coisa, né? Com certeza. Então, assim, é diferente, por exemplo, você chegar, intervir, mandar parar, e você vê, né? Porque geralmente as crianças também usam o conflito para chamar a atenção. Então, falar, eu tô vendo que tá existindo conflito aqui, eu tô percebendo essa e essa situação, por exemplo, como vocês podem achar uma solução respeitosa para isso. Então, em vez da gente impor, a gente joga essa responsabilidade para eles, né? E a gente acreditar no potencial das crianças, porque elas são muito inteligentes, né? A gente se surpreende várias vezes com elas. Se a gente chegar na cena, o conflito já está montado ali, você não viu o que aconteceu. É saudável perguntar o que aconteceu, ver a versão de cada um, para você falar, então tá bom, então você tá se sentindo assim, você quer brincar com o brinquedo X e ela também quer, então vamos... Sim, com certeza. Né? Então, se os ânimos estão muito aflorados, talvez seja o momento de intervir ali e falar, então vamos primeiro se acalmar, você, né, vai se acalmar em qual canto você quer se acalmar, a gente já conversou da outra vez sobre o cantinho da calma, né, onde eles podem ter um cantinho da casa, onde eles podem deixar objetos que acalmem, brinquedos, enfim. E aí a gente separa, se acalma e vem conversar. E é exatamente isso, primeiro escutar, né? Então, como um se sentiu, como o outro se sentiu, qual é a necessidade de cada um naquele momento. E aí você proporcionar que eles pensem, que eles desenvolvam uma solução, sempre colocando que essa situação tem que ser respeitosa. A gente pode pensar, mais ou menos, que as crianças são como um rio, né? Que a gente
tem que ser margem. A gente coloca até onde aquilo pode seguir, mas a gente não pode ser uma barreira, né? A gente tem que saber conduzir. Então aí a gente, depois que a gente escutou, né, escutou os sentimentos, enfim, as necessidades, colocar uma pergunta para eles, como vocês podem resolver, né? E aí a gente vai escutar e vai mediar. Se não for respeitoso com o outro, a gente pode pontuar. Essa eu acho que não é tão interessante, porque não vai respeitar o outro nesse momento, por exemplo. E aí fazer ali umas ideias com eles, né, daquilo que pode ser feito e que eles escolham entre essas soluções uma que eles acham que seja mais adequado naquele momento para eles, que vá funcionar. Né? Então, assim, você pode falar, mas crianças muito pequenas não conseguem ter esse pensamento. Realmente, então, quando são crianças muito pequenas, talvez seja melhor dar opções para elas de soluções respeitosas, né? E deixar que elas escolham, que elas identifiquem qual é a vontade delas naquele momento, dentre essas opções que você já delimitou. Uhum. Então, uma outra coisa que pode ser muito legal fazer também é já ter essa conversa prévia. Então, assim, quem tem filhos sabe que com frequência são os mesmos conflitos. Né? Então, quem vai pegar primeiro? É sempre a mesma coisa. O que acontece com frequência? Um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra. Às vezes um joguinho no celular que um quer jogar ao mesmo tempo que o outro quer. E assim, acabou de pegar um brinquedo, quer brincar com o mesmo brinquedo. Bem assim. Né? Ou, quero começar primeiro, quero fazer alguma coisa primeiro, por exemplo. Então, geralmente, existem conflitos que acontecem com frequência. Né? E aí a gente pode, em um outro momento, um momento mais tranquilo, sentar com essas crianças e colocar, eu percebo que com frequência existe esse conflito, esse outro, isso daqui. Como que a gente pode resolver, né? Então, no sentido assim, quando acontecer, que soluções a gente pode tomar, né? E aí a gente pode fazer isso de forma lúdica também. Então, a gente pode colocar como se fosse um relógio, colocar o ponteiro, então a gente gira para saber qual solução tomar nesse momento. Ou então, um dado, por exemplo, ou papeizinhos num potinho que a gente pode tirar, né, para ver qual solução tomar ali naquele momento. Levar para o lúdico também, que também funciona. Né? Colocar eles para pensarem no momento que eles já estão mais, né, eles estão calmos, enfim. E ter isso na manga para quando o conflito surgir. Com certeza. Nossa, e quando as crianças brigam, por que elas se sentem excluídas pelos amiguinhos? Isso eu vejo, nossa, agora nessa quarentena aqui eu tô vendo isso com os meus filhos. Aí junta um monte de criança e daqui a pouco vem uma chorando. Nem sempre é a minha, né? Às vezes são porque ela só quer brincar com a outra, não quer brincar comigo. Né? Esse tipo de conflito, como que a gente resolve? Então, assim, eu acho que o primeiro passo, de novo, é acolher essa criança. Né? Então, a gente escuta o que ela está sentindo, qual que é a necessidade dela, e a gente pode até, inclusive, mediar esse conflito. Então, perguntar para as outras crianças como elas também estão se sentindo e qual a necessidade delas. Porque, às vezes, a criança que está sendo excluída pode ser porque ela só quer brincar do jeito dela. E aí, as outras não querem naquele momento, e aí se instala o conflito. Então, tentar mediar. Né, o que acolher primeiro isso que vem, conversar com o outro e colocar, tá bom. Como vocês podem resolver isso juntas? Né, que soluções? Talvez brincar um pouquinho do que um quer e um pouquinho do que o outro quer. Né, não precisa ser nada forçado, não, coloca ela na brincadeira, tal. Mas ver quais soluções surgem e se essa mesma criança que está sendo excluída, se ela se sente à vontade para voltar a brincar naquele momento. Porque às vezes as crianças ficam muito chateadas e também não querem voltar a brincar naquele momento. Né? Mas sempre jogar a bola para eles, né? Para eles terem essa oportunidade de desenvolver essas habilidades tão importantes, que é a resolução de conflito e criatividade. Porque com certeza, Mariela, você já deve ter
se deparado com alguém que em uma situação de conflito fica parado, né? Esperando alguém falar o que tem que ser feito. Que não consegue pensar, que não consegue resolver. Não toma Né? iniciativa, né? Sim. E aí também... Como que é, assim, para nós, né? Não sei, você é mais jovem, né, Letícia? Mas você é de uma geração em que as crianças tinham menos espaço mesmo, né? Para falar, Sim. né? Como você falou no começo, a gente foi criado de uma forma assim, que a criança não tinha mesmo. Não, é assim porque é assim, pronto, acabou. Você tá chorando? Tá bom, vai, já vai passar. Então não brinca mais com fulano, né? Tipo, as coisas resolviam assim, de um jeito, tipo, não tô nem aí pro que você tá sentindo, tô nem aí pro que você... você precisa desenvolver habilidade. Meu, ninguém falava nisso. Não Desenvolver existia. habilidade para resolver conflitos no futuro. Ninguém nem pensava que você intervir num conflito infantil ia dar esse aprendizado, né, para o futuro. Então, eu acho isso bem interessante e eu queria saber, assim, há quanto tempo essa metodologia, né, essa visão da psicologia já está sendo praticada, se a gente já tem uma geração de adultos hoje que foi educada nesse sistema para a gente ver como que ficou, né, essa melhoria de dar voz às crianças. Então, a psicologia como um todo, ela é um tanto recente ainda, né? Então, essa parte mesmo da psicologia positiva, a gente está falando agora. Então, claro que sempre os pais querem fazer o melhor para os seus filhos, né? E a gente vem acompanhado mudanças de geração para geração. Geração de 80 é diferente da de 90, enfim. E hoje nem se fala, as crianças vêm totalmente diferentes do que eram antes. Então, a gente entender que sim, já existem pesquisas falando sobre isso e que a maioria dos pais tem essa preocupação de fazer o melhor e já entendem, né, que é possível que isso seja colocado em prática, embora difícil, porque o jeito que se foi criado é o jeito que a gente tende a repetir. Sim. Só que entendendo que esse não necessariamente é o jeito mais saudável, a gente se esforça por tentar colocar em prática uma outra maneira que pode trazer mais benefícios, né? Então eu vejo bastante movimento também dos pais de tentar acompanhar essa mudança, né? Que vem embasada cientificamente. Muito legal. Então é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Mais uma vez, a criança tá tendo uma oportunidade, né? O conflito, ele é mais uma oportunidade para resolver, para incentivar o desenvolvimento dessas habilidades, né? De negociação, de ceder, né? E também de entender um pouco o lado do outro, né? Porque quando você vai fazer uma negociação, você vai mediar ali qual que é a sua necessidade, qual que é a necessidade do outro, o que você consegue ceder naquele momento, o que não. Como você falou, às vezes a criança já está tão irritada que ela já não quer mais brincar naquela hora. E aí a gente tem que respeitar também, né? E aí uma coisa que acaba acontecendo bastante é essa questão do você precisa pedir desculpa agora, vocês têm que se abraçar, porque assim vai ficar tudo bem, né? E mesmo a gente, quando entra em um conflito, nem sempre a gente consegue reconhecer que está errado ou reparar a situação naquele momento, né? Então, eu acho que mais valioso do que fazer a criança pedir desculpas, porque, eu vou pedir desculpa porque eu vou ser liberado para ir brincar logo, sabe? Ai, que saco. Né? Então, mais do que impor isso para elas, é fazer elas pensarem sobre a responsabilidade que elas têm naquele momento, né? Então, chegar para ela no momento onde ela esteja mais calma, por exemplo, e perguntar, como você acha que o outro se sentiu? Será que foi legal? Né? Como que você pode reparar isso? E deixar ela falar, né? Porque ela pode pensar que ela quer ir pedir desculpas, ela pode querer escrever uma cartinha, fazer um desenho, ela pode querer consertar aquilo que ela quebrou do outro, né? Então, quais são as formas que essa criança tem ali e o que ela prefere para se reparar com o outro? O que não necessariamente acontece no momento do conflito.
porque nem com a gente funciona assim. Porque eu lembro que uma vez eu vi uma coisa. Ah, Lê, você sumiu. Você ouviu o que eu falei? Vou falar de novo. Não, travou. Eu acho que eu devo ter traumatizado meus filhos já, porque eu lembro que quando eles eram pequenininhos, eu vi uma coisa no Facebook que era camiseta da amizade. E eu fiz. Aí eles brigavam e eu enfiava os dois dentro da camiseta. Agora vocês vão fazer as Tem que ficar junto. ficar junto, só vai sair da camiseta a hora que se abraçar e tiver tudo bem. Bom, eles lembram até hoje da camiseta, mas assim, eles lembram com carinho, assim. Eu acho que não chegou a traumatizar, mas hoje, entendendo o que você está falando, eu vejo que talvez não foi a melhor escolha, né? Então, porque quando a gente dá essa oportunidade para eles entendem que aquilo que eles sentem tem valor, né? Respeitar o limite do outro também, porque às vezes eu tô pronta para pedir desculpa, mas o outro não tá tranquilo ainda para conversar sobre isso. Uhum. Olha lá, minha amiga Lígia também sabe bem do que a gente está falando. Minha amiga Lígia, 2 filhotes que vivem em conflito também, é assim. E às vezes o irmão mais velho não quer que o mais novo entre na brincadeira, né? Tem isso também, tipo, são os meus amigos, você não, você é pequeno. Com certeza. Né? Então, qual é o meu espaço, qual é o seu? Então, é muito comum também que quando vem os amiguinhos em casa, eu trato mal o meu irmão porque eu sou bom, né? Porque eu sou mais velho. Né? E aí, aqui na minha casa é assim, o mais velho não quer que a pequena participe das brincadeiras com os amigos dele. Mas, quando vem as amigas dela, ele quer participar, sabe? Ele quer brincar, com certeza. Minha pequena fica com muita raiva. Ela morre. Porque são os meus amigos, né? É o meu dia. Bem isso. Ai, gente, então, alguém quer fazer uma pergunta específica? Aproveita que a Letícia ainda vai passar mais algumas informações, mas o momento é agora. Enquanto não surge nenhuma pergunta, eu queria falar também um pouquinho, né, da nossa expectativa. Então, assim, quando a gente passa por um conflito, às vezes a gente também não consegue controlar aquilo que a gente sente, a gente acaba explodindo, gritando, né, enfim. E como a gente espera isso das crianças? Porque os pais geralmente querem soluções mágicas. Então, quero uma solução para os meus filhos não brigarem mais. Né? E sendo que para a gente, assim, para todo mundo, né? O conflito ele existe porque pessoas são diferentes e opiniões diferentes, né? Enfim. E aí, mesmo a gente nem sempre sabe como agir de uma forma saudável. Então, como a gente espera que as crianças sejam robozinhos, budas e super calmos? Não aconteceu nada. Né? Então, entender que eles são seres humanos também e que eles estão aprendendo agora. Né? A gente já viveu alguns anos para aprender alguma coisa. E eles estão nesse processo há pouco tempo. Uma resumida no que a gente falou até agora, porque tem pessoal que chegou depois, a Lígia, inclusive. A Letícia estava falando o seguinte: quando tem um conflito, é uma grande oportunidade para as crianças desenvolverem habilidade de negociação, né, de empatia, de entender a necessidade um do outro, e que às vezes também a necessidade de resolver o conflito é mais dos pais, né, do adulto que tem a necessidade dele, porque ele tem uma crença de que meus filhos não podem brigar, que meus filhos brigam... Tem que ser irmãos, não, tem que ser amigos. Isso, que irmão tem que ser amigo, tal. Então, que o ideal é você intervir no conflito, mas dar espaço para a criança falar como ela está se sentindo, qual que é a necessidade dela, e pedir que ela mesma dê sugestões para resolver. Claro que se a criança for muito pequena, a gente pode dar algumas sugestões porque ela já não vai ter a criatividade, né? A habilidade de criar uma solução tão rapidamente. Mas as crianças mais velhas, sim. Então, eu achei bem, bem legal. Bom, a teoria tá toda maravilhosa, Letícia. Eu vou até fazer difícil. Aqui. Sim, mas é possível, né? É porque na nossa cabeça, o conflito está muito ligado com a violência, né? E a gente tem que usar esses momentos de conflito para oportunizar esse aprendizado dessas habilidades, né? Que é a resolução de conflito, a criatividade. Porque
antigamente, havia-se a crença de que as pessoas não podem brigar, porque o conflito significa violência. E aí, quem não tem uma pessoa na família que quer pôr panos quentes em tudo, ninguém pode discutir nada, enfim. Mas ali tá todo mundo quieto. Mas se risca um fósforo, o negócio explode. Né? É o então, assim, o conflito... jogo do contente, não é? Então, a gente tem que entender que o conflito faz parte, as pessoas são diferentes. A gente só tem que aproveitar esse momento para ensinar a educação emocional, como eu lido com com as minhas emoções e como eu posso resolver de forma saudável. Né? E aí, as crianças, acho que mais do que tudo isso, elas aprendem pelo exemplo. Né? Elas absorvem o que elas veem os adultos de referência fazendo. Então, para a gente também é aprendizado. Né? Tentar se policiar, né? Porque mesmo em relação às crianças, o conflito ele vai reverberar na gente, então incomoda. A gente quer que aquilo cesse, seja por qual motivo for, né? Porque os outros vão julgar, por conta das minhas experiências quando eu era criança, enfim. Então, a gente sustentar um pouquinho esse incômodo do conflito para dar tempo e espaço para as crianças se posicionarem, falarem dos sentimentos, das necessidades, pensarem em formas saudáveis e respeitosas de resolver aquele conflito, talvez seja mais enriquecedor do que só impor o que tem que ser feito. Olha lá. Então, está de encontro com a conclusão que cheguei. Moldar eles é fácil, difícil é trabalhada, mudar nossas crenças. Mulher e mulher. A perpetuar como fomos educados. Então, a nossa luta é justamente essa, quebrar o padrão, né? Que a forma como a gente foi educada já está ultrapassada, né? É de uma geração que já passou e agora a gente tem a oportunidade, né, com esses novos conhecimentos, de formar seres humaninhos mais habilidosos emocionalmente, né? Uhum. E assim, Mariela, o que surge quando nasce um pai, geralmente nasce a culpa junto, né? Porque por melhores que a gente tente ser, né, tem horas que a gente vai acabar fazendo de uma forma que depois a gente vai parar para pensar e vai ver que talvez não tenha sido a mais saudável, né? E aí a gente se sente muito culpado. Eu já falei que é para tomar cuidado que o homem do saco pega, já falei. Então. Tem medo, entendeu? Né? E aí se acolher um pouco também, né? De que a gente faz o melhor que a gente pode no momento, que se erra tentando acertar. E aí, assim, eu costumo falar que a culpa é muito diferente da responsabilidade, né? Então, quando a gente pensa e se sente culpado, a culpa é como se fosse algo que desce, paralisa a gente e fica ali sofrendo eternamente porque a gente errou em determinado momento. E a responsabilidade é diferente, né? A gente percebe, a gente faz alguma coisa com ela, né? Então a gente, fiz algo nesse momento que não foi tão legal, o que eu posso aprender com isso? Para frente, como eu posso lidar, como eu posso aprender, né? Como eu posso reparar, né? Então é diferente se julgar e se culpar e se cobrar do que se colocar numa posição de responsabilidade por aquilo que está sendo feito. Olha lá, o que fazer para controlar ciúmes entre essas crianças? Porque tem essa disputa também que é da atenção dos pais. Aqui acontece muito assim, eu quero que a mamãe senta do meu lado. Não, do meu lado. E aí eu acabo sentando no meio, mas é que às vezes tem algumas situações que não dá, sabe? E aí, como que a gente resolve isso daí? Então, principalmente crianças mais pequenas, até mais ou menos uns 3 anos, elas são delas. Elas ainda são egoístas e egocêntricas, então tem bastante particularidades, né? Mesmo o brincar, não é um brincar junto, né? É um brincar paralelo. Você está brincando do lado dela, mas não necessariamente com ela, né? Então, principalmente quando as crianças são mais pequenas, pode acontecer isso, de a mãe é minha, o espaço é meu, né? E mesmo quando nasce um irmão, a gente já vai falando, não, porque você vai ter que cuidar dele,
porque você vai ter que dar um exemplo, porque você vai ter que várias coisas, Irmão mais né? velho sofre com isso, né? Você vai ter que ser E aí exemplo. não pode sentir Nossa, que nada, peso! né? Não pode sentir nada, não pode ter ciúmes, não pode ficar com raiva de vez em quando, né? Enfim, então, entender que eles sentem coisas, né? Então, dentro do... E assim, não é falar, eu amo os dois igual. Eu não quero ouvir que você me ama igual. Eu quero ouvir que eu sou o único, que você me ama muito, né? Então, às vezes, ter alguns momentinhos separados com um ou com o outro. Evitar interferir de modo a tomar partido nas brigas, porque, como eu falei, a gente pode dar margem para interpretações, como, ah, minha mãe gosta mais dele do que de mim, ou minha mãe prefere meu pai do que eu, né? Uhum. E dá margem até para a criança começar a se cobrar, por exemplo, para ser perfeita, ou ah, não adianta eu fazer nada mesmo, porque eu sempre vou estar errado na história, e minha mãe sempre vai, meu pai pode preferir sempre tomar partido pro meu irmão, né? Então, Uhum. evitar nesses momentos tomar partido, né? Deixa eles resolverem, dá oportunidade, né? Tentar ter um tempinho com um separado com o outro, né? E tentar entender os sentimentos, né? Porque às vezes a gente coloca as nossas expectativas em relação às crianças. Muito bem. Adorei, Letícia. Muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui, dar esse show de conhecimento, esse show de psicologia pra gente. E espero que você consiga voltar na semana que vem para a gente fazer o nosso próximo tema. Qual que era o nosso próximo tema mesmo, Letícia? Eu acho que era sobre ansiedade, se eu não me Ansiedade. engano. Esse é para ansiedade. Ansiedade, quem não tem, né, gente? É adulta, criança, é todo mundo que está ansioso nessa geração, em 2020, principalmente nessa quarentena, acho que está generalizado. Uhum, sim. É a hora de voltar à vida Até que normal, não é muito ansioso, em algum momento se sentiu com certeza. com certeza. Então, tá Eu bom. Então, beijão agradeço para também a oportunidade de novo de estar aqui para poder falar de temas que eu acho muito relevante, né? Porque acho que a gente conseguir educar nossas crianças para serem mais saudáveis, socioemocionalmente, em relação a si, em relação ao outro também, é a gente tentar construir um mundo melhor também, né? com certeza. Então, muito obrigada pela oportunidade, fico feliz de estar aqui. Muito bom. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Quem perdeu uma parte, pode assistir a live do começo, que eu vou deixar salva aqui por 24 horas, tá bom? Beijão para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa semana.